Como utilizar o ChatGPT para estudar programação? Essa é uma dúvida que eu tenho recebido bastante na caixinha de dúvidas semanal que a gente abre lá no Instagram da Zimov Academy. Eu já quero deixar avisado que existe uma forma muito errada de se utilizar o ChatGPT e uma forma correta. E principalmente se vocês são iniciantes, usar da forma errada pode atrofiar o cérebro de vocês em um aspecto que é muito importante para o desenvolvimento em toda a carreira enquanto programador ou cientista de dados. Não tá achando que eu estou exagerando, né? Bom, fica comigo que eu te explico. Então, para poder explicar isso com clareza, eu preciso definir dois pilares que eu julgo que são essenciais para quem está começando a programar agora, que são conhecimento técnico e raciocínio lógico. Se vocês já me acompanham em outros vídeos, sabem do que eu estou falando, mas se não, eu vou explicar tudo de novo aqui com calma. Quando vocês estão começando a programar, não só são expostos a conceitos das quais nunca ouviram falar, como também uma forma completamente diferente de pensar e resolver problemas. Então, no lado dos conceitos, a gente tem você tem que entender o que são variáveis, estrutura de controle de fluxo, arrays, programação orientada a objetos, classes, como estruturar o código, depuradores, iteração, uma série de coisas novas aqui. E também a gente tem que entender como usar esse ferramental todo aqui para poder resolver os nossos problemas através de estruturação de algoritmos claros. Então, de um lado a gente tem teoria, de um lado a gente tem prática. Tudo que a gente tem aqui no campo da teoria eu chamo de conhecimento técnico. São definições de coisas. Seria o equivalente a gente ser exposto a uma prova teórica. A gente tem que saber descrever o que são cada um dos conceitos. E entender tecnicamente isso aqui é muito importante para que vocês consigam programar. Só que muito mais difícil do que entender a teoria é entender a prática. E aqui é o que eu chamo de raciocínio lógico. Aqui que o teu cérebro precisa começar a pensar como que um computador vai reagir aos comandos que vocês estão passando. Você tem que passar comandos extremamente lógicos e quem não é muito lógico precisa se desenvolver para poder entender o passo a passo de instruções que vai dar para o computador, entender e prever o que ele pode entender errado das sequências de instruções e reorganizar baseado no nosso conhecimento técnico. E para poder te explicar como esses conceitos aparecem na prática, vou tomar como exemplo um dos projetos iniciais do nosso curso básico de Python, lá da Zimov Academy, onde a gente pede para os nossos alunos, logo nas primeiras aulas, já desenvolver um sistema de gestão para uma locadora de veículos. Então, a ideia aqui é que eles consigam gerenciar os carros e os valores que estão dentro da locadora, desenvolver alguma lógica para poder alugar esses veículos e tirar da base de estoque e devolver esse veículo cobrando do cliente o valor devido. A solução que eu criei, ela não é muito complexa, tem poucas linhas de código e usam alguns conceitos técnicos que os alunos já aprendem logo nos primeiros minutos de programação. Eu diria que meia hora eu ensinando um aluno novo, que nunca tocou em programação, ele já vai entender o que é um if, o que é uma variável, o que é uma estrutura de controle de fluxo, pelo menos os conceitos. Só que entender como utilizar isso aqui na prática para construir uma solução como essa são outros 500. O tempo que os iniciantes levam para poder desenvolver a sua própria solução, sem ver a minha, claro, lá na plataforma da Zimov varia muito. Tem gente que leva aí cerca de 1, 2 horas, enquanto tem pessoas que já ficaram até uma semana para poder desenvolver esse problema e não conseguiam fazer o cérebro destravar, pensar por conta própria. É aquela sensação de que, pô, eu entendo quando o cara faz, só que eu por mim mesmo não consigo chegar a essa conclusão. E é justamente isso que o aspecto do raciocínio lógico dá para vocês. É vocês dominarem todas essas ferramentas e entenderem como combinar cada uma delas. Imagina, por exemplo, um cozinheiro que chega numa cozinha e sabe descrever claramente todos os utensílios que ele tem lá e diante de alguma quantidade de ingredientes ele precisa compor um prato, por exemplo, combinando, utilizando as ferramentas e os ingredientes. É essa capacidade de criar que o programador precisa desenvolver. E isso só vem com prática, isso demora, é difícil, principalmente para quem não é tão bom em lógica de programação, precisa acostumar muito o cérebro. E é aí que o meu grande ponto sobre o ChatGPT e ferramentas no geral vai se basear. Então, voltando à pergunta agora, como utilizar o ChatGPT para estudar programação? Na verdade, essa pergunta podia ser trocada por como estudar programação no geral. Porque o ChatGPT nada mais é do que uma ferramenta de busca super eficiente para a gente. Mas a gente sempre teve acesso a coisas como essa, como por exemplo o Google. A grande diferença é que no Google a gente digita alguma coisa e precisa procurar e tentar criar a nossa própria solução. Tem um certo trabalho da nossa parte. O ChatGPT ele já vem com uma resposta que ele acredita ser a melhorada, a ótima possível, e nos entrega da forma perfeitamente traduzida exatamente o que a gente pediu para ele e precisa. Então nada mais é do que ele um algoritmo de busca disfarçado de um modelo de linguagem. E analisando uma linha do tempo, quem começou a programar mais ou menos 20 anos atrás, como é o meu caso, a gente só tinha acesso a livros naquela época. Eu consegui encontrar livros de programação e algumas apostilas na internet que descreviam alguns conceitos. Então tudo era muito difícil, entender os conceitos de programação era complicado, conseguir instalar as ferramentas que a gente precisaria no computador também. Às vezes os tutoriais não funcionavam muito bem, os livros já estavam desatualizados. Eu não tinha acesso àquelas informações ou entender todos os conceitos, ou mesmo pensar como programador. Então tinha que colocar muito esforço lá dentro.
E à medida que o tempo foi passando, as coisas foram ficando cada vez mais fáceis. Quem começou a programar 10 anos atrás, por exemplo, já tinham muitos fóruns estruturados na internet. O volume de livros também aumentou, tutoriais e blogs também aumentaram. Vídeos não eram tão populares como eram hoje em dia, mas claro, era muito mais fácil aprender de repente pesquisando em fóruns ou vendo outras dicas de outras pessoas do que era há 20 anos atrás. E nos últimos 5 anos, a gente viu uma revolução onde grande parte do conhecimento está disponível no YouTube de maneira gratuita. Vocês podem aprender qualquer linguagem de programação, praticamente qualquer coisa. Hoje, simplesmente perguntando para o YouTube, mostrando um tutorial perfeito de alguma pessoa que está fazendo passo a passo com você sem nenhum erro e usando todos os recursos audiovisuais possíveis. E agora com o ChatGPT, a gente pode fazer uma pergunta, ele vai pesquisar no mar de internet de informações desestruturadas e devolver para a gente de uma forma extremamente pronta e mastigada qualquer dúvida que a gente tenha em programação, tanto de conhecimento técnico quanto de raciocínio lógico. E claro, a gente tem um ponto positivo muito forte aqui, que é nunca foi tão fácil ter acesso à informação como é hoje em dia. E o ponto negativo, que parece que poucas pessoas estão prestando atenção e que é extremamente importante que vocês se concentrem, é a preguiça mental. E assim, fazendo um desabafo com vocês, eu vejo que alguns dos alunos que eu tenho têm de fato essa preguiça mental. Então, às vezes eles estão diante de problemas que são relativamente pequenos, não conseguem instalar uma biblioteca, tentam rodar uma linha de código e dar algum tipo de erro, o Python avisa, tá dando esse erro aqui. Eles não conseguem pegar aquele erro e tentar pesquisar na internet. Eles, de fato, ou já colocam no ChatGPT, perguntando qual é o erro do meu código, por exemplo, e às vezes o ChatGPT avisa, ou mesmo perguntam para mim, sem tentar um pouquinho pegar o problema, analisar por conta própria, deixar o cérebro aquecer, deixar o cérebro fazer um pouco de força e tentar chegar a ideias próprias, ou mesmo estruturar os algoritmos da maneira como deveria ser. E o problema é que quanto mais a gente tem as coisas na mão, menos resiliência a gente desenvolve. E assim, falando de uma história pessoal, eu comecei a programar em Python especificamente por volta de 2014. Eu já contei 1000 vezes essa história aqui, mas eu utilizava programação para desenvolver estratégia de investimento no mercado financeiro. Eu já cansei de ficar preso em problemas por meses. Problemas, às vezes, que eu começava a tentar desenvolver, não conseguia chegar numa solução, deixava para lá, voltava tempo depois. Eu acho que um dos principais que eu tive foi quando eu estava desenvolvendo o primeiro simulador de mercado financeiro que eu compus junto com o meu colega, e era uma estrutura onde a gente tentava utilizar a programação para poder jogar a estratégia de investimento que vinha na nossa cabeça aqui dentro, e eu queria que esse simulador lesse dados de mercado, comparasse a minha estratégia com os dados de mercado e fizesse todas as operações que teriam sido feitas ao longo do tempo, marcasse ali quanto de custo, como é que foi o retorno dessa estratégia, diferentes cenários de mercados, e nos devolver qual foi o resultado dele de uma forma bem fidedigna. Claro que é um processo super complexo, tem muitos desafios, tanto de conhecimento técnico quanto de raciocínio lógico, e tem várias partes desse projeto que eu não conseguia fazer, eu simplesmente olhava para aquilo e pensava assim, cara, não sei fazer isso, minha cabeça não consegue chegar nessa solução. Só que se tu deixa tempo suficiente para o teu cérebro ficar ali estudando, tentando montar as tuas próprias formas, cada desafio à frente que tu encontrar que seja mais complexo do que o anterior, cada vez vai ser mais fácil. Cria uma resiliência, cria uma casca e os problemas se tornam cada vez menores. Então esse é o meu grande pé atrás em relação ao uso de ferramentas que entregam soluções tão prontas como o ChatGPT. É que vocês não desenvolvam a resiliência necessária e simplesmente saiam copiando soluções de ChatGPT. Uma grande discussão que está por aí agora é: ChatGPT vai substituir programadores? Eu tenho uma opinião muito clara quanto a isso. Eu acho que vai substituir os programadores que imitam o ChatGPT, que não têm capacidade de pensar por conta própria e criar. Porque o ChatGPT é muito bom em replicar o que o ser humano já fez. E se nós se tornarmos replicadores do que o ChatGPT faz, ele vai ter a capacidade de nos substituir. Só que ele não consegue substituir seres humanos ainda que criam, porque o ChatGPT, ele é uma ferramenta de busca, então ele vai buscar coisas que já existem, só que ele não consegue buscar no espectro de que ainda não foi criado, que vocês precisam desenvolver. Então, para concluir, qual que é a minha opinião? Eu indico que vocês usem o ChatGPT de forma deliberada se vocês tiverem consciência de que estão ampliando o conhecimento técnico de vocês. Ou seja, perguntar para ele: ChatGPT, me dê sugestões de bibliotecas para atacar esse problema. Como é que eu faço para poder criar gráficos em Python? Quais são as principais bibliotecas? Ou dashboards? Quais são os principais modelos de machine learning para poder atacar problemas de predição de preço em imóveis? Quais são os principais modelos de machine learning que tu me indica para eu poder fazer predição de preços no mercado financeiro, por exemplo? Todas essas coisas eles vão te dar ideias para que tu vá atrás e pesquisa por conta própria. E, em última instância, peçam para o ChatGPT debugar o código de vocês ou estruturar alguma lógica que a mente de vocês não está conseguindo chegar. Porque por mais que ela leve horas para desenvolver aquilo, vocês vão criar uma casca que vai de fato tornar vocês melhores programadores. Então, usem conhecimento técnico, evitem na parte de raciocínio lógico. Espero que essa dica possa ter ajudado vocês.
Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.